Lei 14.133. Paramos no artigo 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre: inciso 1. As especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Inciso 2. A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida. Inciso 3. A possibilidade de prever preços diferentes. A linha A. Quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. A linha B. Em razão da forma e do local de acondicionamento. A linha C. Quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote. A linha D. Por outros motivos justificados no processo. Inciso 4. A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Inciso 5. O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado. Inciso 6. As condições para alteração de preços registrados. Inciso 7. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Inciso 8. A vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Inciso 9. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. Parágrafo 1. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Parágrafo 2. Na hipótese de que trata o parágrafo 1 deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 23 desta lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de item exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Parágrafo 3. É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações. Inciso 1. Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores. Inciso 2. No caso de alimento perecível. Inciso 3. No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Parágrafo 4. Nas situações referidas no parágrafo 3 deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. Parágrafo 5. O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições. Inciso 1. Realização prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Inciso 4. Atualização periódica dos preços registrados. Inciso 5. Definição do período de validade do registro de preços. Inciso 6. Inclusão em ata de registro de preços do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver a sua proposta original. Parágrafo 6. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação
para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Artigo 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Artigo 84. O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Parágrafo único. O contrato decorrente de ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Artigo 85. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. A existência de projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional. Inciso 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Artigo 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação. Parágrafo 1. O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Parágrafo 2. Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Inciso 2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei. Inciso 3. Prévias consultas e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. Parágrafo 3. A faculdade conferida pelo parágrafo 2 deste artigo estará limitada a órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. Parágrafo 4. As aquisições ou as contratações adicionais a que se referem o parágrafo 2 deste artigo não poderão exceder por órgão ou entidade a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Parágrafo 5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o parágrafo 2 deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Parágrafo 6. A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5 deste artigo, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do artigo 23 desta lei. Parágrafo 7. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 8.
será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Seção 6 do Registro Cadastral. Artigo 87. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. Parágrafo 1. O Sistema de Registro Cadastral Unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para a atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. Parágrafo 2. É proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos. Parágrafo 3. A administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. Parágrafo 4. Na hipótese a que se refere o parágrafo 3 deste artigo, será admitido o fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para a apresentação de propostas. Artigo 88. Ao requerer a qualquer tempo inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação, previstos nesta lei. Parágrafo 1. O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com as regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2. Ao inscrito será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Parágrafo 3. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Parágrafo 4. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3 deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atestado de cumprimento de obrigação. Parágrafo 4. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3 deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. Parágrafo 5. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro de inscritos que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta lei ou por regulamento. Parágrafo 6. O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo poderá participar de processo licitatório até a decisão da administração e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no parágrafo 2 deste artigo. Título 3 dos contratos administrativos. Capítulo 1 da formalização dos contratos. Artigo 89. Os contratos de que trata esta lei regulamentar-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público e a eles serão aplicados supletivamente aos princípios da teoria geral dos contratos e às disposições de direito privado. Parágrafo 1. Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os seus representantes.
a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. Parágrafo 2. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. Artigo 90. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Parágrafo 1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da parte durante o seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Parágrafo 2. Será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente do prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Parágrafo 3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocação, para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Parágrafo 4. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2 deste artigo, a administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: inciso 1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Inciso 2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Parágrafo 5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Parágrafo 6. A regra do parágrafo 5 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 1 do parágrafo 4 deste artigo. Parágrafo 7. Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos parágrafos 2 e 4 deste artigo. Artigo 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1. Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Parágrafo 2. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em nota de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 3. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas às exigências previstas em regulamento. Parágrafo 4. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o CEIS, e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, o CINEP,
emitir as certidões negativas de idoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. Artigo 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: inciso 1, o objeto e seus elementos característicos; inciso 2, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta; inciso 3, a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos; inciso 4, o regime de execução ou a forma de fornecimento; inciso 5, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Inciso 6. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento. Inciso 8. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. Inciso 8. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. Inciso 9. A matriz de risco, quando for o caso. Inciso 10. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso. Inciso 11. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. Inciso 12. As garantias oferecidas para assegurar a sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado, no caso de antecipação de valores a títulos de pagamento. Inciso 13. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei e nas normas técnicas aplicáveis e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Inciso 14. Os termos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo. Inciso 15. As condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Inciso 16. A obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para a qualificação de contratação direta. Inciso 17. A obrigação e o contratado cumprir as exigências. Inciso 17. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. Inciso 18. O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento. Inciso 19. Os casos de extinção. Parágrafo 1. Os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses. Inciso 1. Licitação internacional para aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação. Inciso 2. Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, precedida de autorização do chefe do Poder Executivo. Inciso 3. Aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo 2. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução. Parágrafo 3. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço,
com data base vinculada à data do orçamento estimado e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 4. Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno, nunca sei pronunciar essa palavra, interregno mínimo de 1 ano, a critério de reajustamento de preços será por, inciso 1, reajustamento em sentido estrito quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Inciso 2. Repactuação quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 5. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Parágrafo 6. Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no parágrafo 6 do artigo 135 desta lei.